Então, pessoal, vamos continuar o exercício anterior, aplicando agora os efeitos de sombra sobre o papel. Vamos observar as sombras que a nossa composição está fazendo no papel. Temos essa aqui na vertical, né, que é efeito da sombra da tampa na superfície do cubo. Essa aqui, esta, e uma sombra um pouco difusa, quase imperceptível, nessa área daqui, do fundo desse copo. Então, vamos começar. O primeiro passo é marcar essas sombras. Aqui a gente já tem a marcação que ficou do último exercício. Vamos marcar a sombra que essa superfície faz sobre o cubo. Ela é quase paralela a essa aresta do cubo. Então, vamos marcar aqui. É uma marcação bem leve, de forma que a gente consiga fazer os efeitos. A outra tá por aqui assim. Temos essa marca da sombra dessa caixa aqui sobre o plano, que ela tá fazendo esse efeito curvo. E temos essa mancha mais difusa aqui nesse final. Vamos trabalhar essas sombras. Se a gente observar com atenção, nós temos diversos tons de sombra, né? Esse primeiro aqui é um tom mais escuro. Depois, a gente trabalha esse aqui com um tom médio e ele vai ficando mais claro até ser eliminado. Então, vamos trabalhar as sombras nessa composição dessas caixas aqui, dessa caixa com tampa, para que vocês possam ver como é que isso é feito. E no momento que a sombra é realizada, a necessidade da linha de limite da superfície trabalhada, ela se elimina por efeito da sombra. Então, vamos começar. Vai ser sempre uma aplicação leve, né? Fraquinha, e a gente vai repetindo esse movimento, até que essa sombra tome consistência. Vamos começar. Essa movimentação a gente vai fazer em todo o plano da sombra, numa proporção leve, começando numa proporção bem leve. Veja que não é essa movimentação aqui. É uma movimentação de pequenos círculos, para que a gente tenha a pigmentação do grafite bem diluída no desenho. Vamos fazendo com calma, com bastante calma, aumentando a intensidade à medida do necessário. Primeiro, a gente fecha o plano inteiro dessa sombra numa única intensidade. Depois, a gente vai intensificando os trechos que podemos ver que essa sombra está mais acentuada. Então, o processo é lento, por isso que a gente faz o aproveitamento daquele desenho anterior. Então, é importante a gente ter um desenho anterior com bastante qualidade, de forma que a gente consiga ter esse efeito da sombra com um efeito bastante realista. Então, vamos trabalhando nessa movimentação aqui. Eu ainda tô com aquele lápis 2B, né? Que é um lápis que ele dá um tom de cinza mais fraco.
Depois eu venho trabalhando com lápis 4B ou 6B. Aí, observe, a primeira sombra está ali aplicada. Depois a gente vai olhar nuances mais detalhadas dessa sombra. Aqui ficou uma pequena imperfeição, que pode ser apagada. Esse tipo de borracha também facilita bastante, né? Porque ela tem uma precisão no apagar melhor do que a anterior, né? Limpando o campo sempre. E observem que no momento que a gente conclui a sombra, a gente elimina aquela linha limite que estava aqui, ó. A sombra vai fazer essa interface com o plano, né? Criando esse efeito, né? Desses planos diversos e dessas sombras diversas. Vamos trabalhar agora essa sombra aqui, ó. Essa e essa. Observe que no plano de contato, né, do cubo com o papel, ela tem um destaque um pouquinho maior por conta do contraste da coloração desse cubo. Então, a gente começa com esse movimento, né, mais circular. Tô fazendo aqui um pouco mais rápido para o vídeo não ficar muito longo. Mas a gente vai repetindo o movimento até chegar num tom que é mais claro do que esse, tá, gente? Então, não precisa fazer com tanta intensidade quanto o anterior. A gente vai fazendo, veja que eu tô fazendo esse movimento aqui com a ponta do lápis. Claro que muito mais curto, mas é uma movimentação para ter esse efeito mais difuso no desenho. Quando a gente encontra, né, com a superfície de contato, a gente pode ter esse efeito suavizado, deixando ele passar um pouquinho, só fazendo uma pequena sombra. Observe que essa sombra acontece, né, até ela se diluir e a gente ter a tonalidade do objeto. Então, a gente vai aqui, ó, aumentando a leveza na pressão com o papel. E vamos fazendo esse efeito de sombra sobre a superfície. O ideal é que a gente apague a linha de referência. Claro que ela tá ali, né, marcada no papel. E a gente vai atribuir a sombra que será a aresta. A interface desse plano que tá mais escuro com esse. Se esse plano está mais claro, esse aqui mais escuro, é exatamente o contraste da coloração que vai me dar o efeito, tá, dessa aresta. O mesmo a gente vai fazer, esse aqui é melhor, o mesmo a gente vai fazer para esse plano aqui em cima. Nós vamos utilizar sempre o efeito de sombra ao nosso favor para eliminar essas linhas e trazer um tom mais realista ao desenho. Nessa face aqui embaixo, a gente já tem uma sombra um pouco mais escura do que essa. E aqui dentro, é sempre melhor começar do escuro para o mais claro, tá? Então, aqui dentro, a gente tem um tom assemelhado a esse. Então, vamos marcando. Quanto mais calma vocês tiverem, tem uma amiga formiga aqui passando, vamos dar um tchauzinho para ela. Mas quanto mais calma vocês tiverem nessa elaboração do exercício, melhor será o resultado. Observando lá novamente, a gente tem uma intensidade um pouco maior nesse início aqui. E pra cá, a gente tem outra. E aí, a gente vai trabalhando
reforçando esses efeitos de linha com o nosso lápis. Chegou um ponto que esse lápis aqui, o lápis 2B, ele não tá mais dando conta do efeito de sombra que eu quero. Ele tá chegando no tom mais claro dele e eu preciso ter maior contraste. Então, se eu não tenho um lápis que dê um efeito mais claro ainda, eu vou usar o recurso do lápis 6B, ou 8B, ou 4B, para fazer, né, a intensidade da sombra anterior, e aí sim eu tenho o contraste da final, né, da mais clara. Então, eu vou trabalhar aqui novamente com a mesma movimentação. Esse plano anterior, para que ele fique mais escuro. Lembrando que aqui adiante ele vai se diluindo, então eu preciso fazer com que essa mancha se dilua. Posso trabalhar isso com um esfuminho, mas isso é uma técnica que a gente vai mais adiante desenvolver. E posso retificar os limites dessa sombra com a borracha. Não é o ideal, mas como a gente está começando, né, a gente pode estar fazendo essa correção, trabalhando com a borracha também. Aí, nós temos esse plano aqui, esse iniciozinho é mais forte. E à medida, quanto mais a gente observar, mais a gente melhora a percepção desse desenho. Então, a gente percebe que aqui também tem um tom mais escuro. E vamos melhorando essa expressão do desenho. Nessa área mais clara, a gente pode voltar para o lápis anterior, tá? E nisso a gente vai concluindo, né? Fechando todo esse desenho, trabalhando esses contrastes de luz e sombra. Quanto melhor trabalhado as luzes e sombras no desenho, mais realista esse é o resultado final do efeito de sombras. Claro que foi feito com um pouco mais de pressa, para poder completar o vídeo. Porém, quanto mais calma e quanto mais tempo se dedicar a esse exercício, mais perfeito ele vai ficando. E aí, eu vou ficando por aqui. Até a próxima aula.